Sehr geehrte Damen und Herren, Dear ladies and gentlemen, Queridas sehr senhoras gerne e möchte ich senhores, Ihnen nun Herrn Dr. Rüdiger Rogol vorstellen. I would eu now gostaria de like to apresentar present to para you vocês o Dr. Dr. Rüdiger Rogol. Herr Rogol ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. He holds the O senhor medical Rüdiger PhD in Rogol é neurology doutor and em psychiatry neurologia e Und psiquiatria, Psychotherapeut. and is psychotherapist. também psicoterapeuta. Er ist der führende Transaktionsanalytiker in Europa. And is the leading Ele é transaction responsável analyst in pela Europe. análise transacional na Bert Europa. Hellinger und Dr. Rogol haben sich bereits vor 40 Jahren kennengelernt. Bert Hellinger and Dr. Bert Rogol Hellinger e have Dr. already Rogol known each other se for conheceram 40 há years. 40 anos atrás. Nach seiner Transaktionsanalyse-Ausbildung in Amerika After his training in Através de sua formação em hat sich análise damals Bert transacional na Hellinger bei América, ihm weitergebildet. Bert Hellinger Bert Hellinger se formou, se estudou, estudou junto com Seitdem ele. besteht eine respektvolle Desde essa und época liebevolle surgiu Verbindung uma zwischen relação de carinho e respeito entre ambos. O tema de sua apresentação hoje é der Übergang von der a intellektuellen transição Psychologie da psicologia intelectual para a psicoterapia transpessoal e espiritual. E aqui também é o link para as constelações familiares. Senhor Dr. Rogol, por favor, venha para o palco. Eu estou muito tocado por essa apresentação. Não fui eu que escrevi isso. Quem quer que tenha escrito, muito obrigado. Depois de tantas coisas que vivenciamos aqui, fica a pergunta: existe mais alguma coisa para ser dita? Então, eu irei para essa impressão digital do campo transacional. Esse é um conceito de Ken Wilber, que escreveu isso na área digital para mim de uma forma muito clara. Onde ele descreve que o personal, o pessoal, é tudo aquilo que fazemos no dia a dia. Que isso é sobre pensar, agir, negociar, tomar decisões, certo, errado, todas essas coisas. Então, ele chegou à conclusão: não é dessa forma que nós chegamos ao mundo. Existe algo que é anterior a isso. Isso ele chamou de pré-pessoal. Isso é muito diferente daquilo que nós chamamos de pensar primário. Então, o infantil não é infantil no sentido de muito infantil, mas aquilo que vem da criança. E o outro ponto é o transpessoal. O trans é exatamente isso que me interessa mais. Em alemão é além do princípio.
além em inglês. E trans é uma palavra internacional. And this prefix of trans is actually an international word. Então, nesse espaço transpessoal, So in this transpersonal space, está tudo isso que nós, com diferentes palavras, todas as palavras que tentamos nomear de diferentes formas. different terms. Eu vou ser cuidadoso porque é difícil de definir isso. You see that I have to be very careful because Não existe uma maneira única de falar isso. unique way. Então, ao consenso, às vezes diz espiritualidade, Spirituality, a ser acima, Deus, God, e seja lá como vocês queiram chamar isso. whatever you want to name it. Uma coisa específica para essa característica, Characteristic of this field, percepção the awareness do aqui e agora, of the here and now. completamente consciente Complete, no aqui e agora, present, here and now. e a a dissolução Especially the dissolution of da polaridade. Então, Lá não há certo ou errado. where there is no such thing anymore as right or wrong. Isso é um outline, isso é uma linha de fora. What is the kind of outline? É muito fácil de explicar isso para crianças, It is very simple to explain it, especially to children. para quando você descreve anjos, por exemplo, If you take angels for an example, quem enxerga anjos concretamente concretely see angels está no campo pré-pessoal, pré-pessoal. personal region. Quem está no campo pessoal Those in discute anjos. discuss angels. Quais são as hierarquias, como eles se vestem, quantas asas eles têm, And how many wings se they eles têm have, 6, 7, 2, 8 4, or 6 wings, asas. what the hierarchy is. E no transpessoal, no campo transpessoal, Transpersonal realm, nós vivenciamos apenas a energia, com aspas, né? Energia com aspas. energy. Na maioria das vezes, somos nós mesmos. Ourselves. Quando eu terminei a minha formação de médico, When de medicina, finished my studies in medicine, eu aprendi uma psicologia digital. in digital psychology, E eu acreditava, and I believed agora eu conheço todas as pessoas. now I knew the whole Corpo that means e isso aqui em cima, essa coisa aqui em cima. Mas muito rápido eu descobri learned, or rather I made the experience, alguma coisa está faltando. E eu não sabia exatamente o que era. Als dann noch einige meiner besten Trainees nach Indien pilgerten, E quando alguns de meus trainees peregrinaram para a Índia in rosa Gewändern zurückkamen, e voltavam vestidos de rosa, pink robes, wusste ich, dass etwas fehlt. eu sabia algo está faltando. Nun
begab ich mich auf den Weg zu gucken, was kann es sein und wo kann ich was finden. Então eu me coloquei no caminho, né? Onde isso podia estar, isso que falta. Das erste waren natürlich die Träume. O primeiro foram naturalmente os sonhos. Als der königliche Weg zum Unbewussten. O caminho real para o inconsciente. Und ich liebe noch heute Traumarbeiten. E eu amo, ainda hoje, o trabalho dos sonhos, a tradução dos sonhos. Dann las ich bei Immanuel Kant. E aí eu li com Immanuel Kant, o filósofo. Die Ganzheit des Menschen kann durch unsere 5 Sinne nicht erfasst werden. A totalidade da humanidade não pode ser percebida pelos nossos 5 sentidos. Mas o que ele disse depois disso eu não entendi. Dann fand ich was sehr Faszinierendes im Schwarmverhalten. E aí eu encontrei algo muito interessante no comportamento de muitas aves juntos, né, em coletivos. Por exemplo, peixes, pássaros. Der Wanderungen von solchen Tieren. Na viagem desses animais. Es ist für mich faszinierend, wie die alle auf einmal eine Bewegung machen. Para mim é fantástico como todos ao mesmo tempo fazem o mesmo movimento, quando eles estão em movimento. Und ich hörte damals von dem Rupert Sheldrake. E eu ouvi sobre Rupert Sheldrake naquela época, der da sehr drüber forschte, que pesquisava muito sobre isso. Und hörte dann auch, dass etwa 90 Jahre früher E também tinha aprendido 19 anos antes Biologen diesen bekannten, aber nicht vielsagenden Begriff der morphogenetischen Felder. Que biólogos usavam esse termo que não era usado muito dos campos morfogenéticos. Und bis heute ist es noch nicht richtig erklärbar, E até was da hoje, passiert. isso não é muito bem explicado, o que realmente acontece aí. Mas isso tem efeitos. Da sind wir schon im Transempirischen. E aí nós já estamos no campo transempírico. Es gibt noch keine richtige Empirie darüber. Não existe uma explicação empírica, um resultado empírico ainda. Noch ein nächstes Gebiet waren Märchen und Mythen. O próximo campo era o campo dos contos de fada e dos mitos. Die liebe ich bis heute. Esses eu amo até hoje. Leider wird das Wort Märchen oft negativ verwendet. Infelizmente, a palavra contos de fadas é tomada de uma forma errada, mal entendida. Erzähl mir doch keine Märchen. Por exemplo, não me fale historinhas, não me conte historinhas. Isso é algo negativo, o peso é negativo. Im Englischen heißt es that No inglês, Yeah, oder im Englischen, I'm sorry, in the English term, that's a myth. So it's por exemplo, no inglês se fala isso é um Ich mito. finde das schade, denn sie bilden ja ein Strombett. Isso é estranho, porque eles formam, eles fazem um streaming Menschliche Seinsweisen no qual a forma do ser humano Erfahrnisse, it's the same word, e a experiência einfließen können.
pode fluir in einer faszinierenden Art, die selbst kleine Kinder verstehen. de uma forma tão fascinante que crianças pequenas podem entendê-lo. So, wenn wir mal die Illusion vom Märchen weglassen, Se nós deixamos de lado a ilusão por trás do conto de fada, wissen ja, Märchen enden mit der Illusion, vocês sabem, né? Os contos de fada terminam com a ilusão, während Partnerschaften oft mit ihr beginnen. enquanto parcerias muitas vezes começam com a Dann ilusão. sehen wir zum Beispiel bei dem schon genannten Dornröschen, Por exemplo, nós vemos na Bela Adormecida cited Sleeping Beauty, dass die Probleme beginnen que os problemas começam mit dem Ausschluss der 13. Fee. com a rejeição da 30ª fada. Aber warum wurde sie ausgeschlossen? Mas por que ela foi rejeitada? Por que ela foi Weil excluída? die Königin, also die Mutter, Porque a rainha, ou seja, a mãe, so einen albernen Teller nicht fand. didn't find some silly dish. não achou uma prataria Nur der estúpida. Vorwand. This was also only the excuse, of course. Essa também foi a desculpa que ela teve. Was sie wirklich sagte ist, What she Mas o que ela realmente disse, heard was stirb. die. morra, que foi o que o Bert falou ontem. Oder dieses Aktivmärchen Rumpelstilzchen, Ou aquele conto de fada que é chamado de Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, ist viel passiert, onde acontecem muitas coisas, tem muita ação esse conto. ist das Märchen vom weggegebenen Kind. É o conto da criança que é dada adiante. Oder in den Mythen. In the myths, Nos mitos, Jocaste erhängte sich, a Jocasta se pendurou, se enforcou, weil sie ihren Sohn Ödipus geheiratet hat, mas não porque ela casou com seu filho Édipo, sondern weil sie ihr Kind weggegeben hat. mas sim porque ela deu adiante seu filho. Oder die so viel geliebte und angestrebte Harmonie. or the Ou so much loved and há tanto amor, searched for harmony. a busca por harmonia. Die reizvolle Tochter Harmonia The very seductive daughter Ah. called Harmonia A filha war natürlich die sedutora Tochter der Harmonia Liebesgöttin Aphrodite. was, of course, era, lógico, a filha da deusa Afrodite, obviously. claro. Aber wer war der Vater? Mas quem era o pai? Der Kriegsgott Ares. O deus da guerra Ares. Das ist dann Harmonie. Isso, então, é harmonia. Né? O deus da guerra com a Und deusa es do amor. kommt noch dazu, And what comes E o que vem depois Ares disso? war nicht der angetraute Ehemann, Ares não era o marido also querido. war sie das Kind eines sogenannten Seitensprungs. Então a criança foi uma puladinha de cerca. Also man könnte noch viel über diese Geschichten erzählen. Nós podíamos ainda falar muito sobre essas histórias. In der Transaktionsanalyse gibt es nur eine Technik, Na análise transacional existe uma técnica mit der man den unbewussten Lebensplan anhand dieser Geschichten herausfinden kann. na qual nós trazemos o inconsciente a ser revelado escrevendo um script, escrevendo uma história. Dann suchen wir eine Lieblingsgeschichte, Nós procuramos uma história de amor, uma história de amor que nós gostamos, né? der Kindheit Da infância, und eine aus der Gegenwart. e, from the present.
e uma do presente. Dann finden wir meistens einen oder mehrere gemeinsame Sätze. E aí nós encontramos geralmente uma ou mais frases, Das heißt Sätze, die auf beide Geschichten zutreffen. ou seja, frases que têm a ver com essas duas histórias. So hat zum Beispiel ein junger Mann Então, por exemplo, um homem jovem, das Schneewittchen und die Cassandra. ele tem a Bela Adormecida, a história da Bela Adormecida e a história de Und der Cassandra. verbindende Satz war: E nós conectamos as duas sentenças. Eine Frau von hohem Geblüt geht von zu Hause weg. Uma mulher de um nascimento elevado vai embora, sai de casa. Das ist unwahrscheinlich, dass der Satz sich auf den Mann bezieht. É incrível como essa frase tem um impacto sobre essa pessoa, que era a teoria original. Intuitiv, wer ist das? A frase intuitiva seria: quem é esse? Zuerst wusste er nichts. Das ist Primeiro, ele não sabia quem era. meistens so bei Skriptanalysen. Muitas vezes é assim na análise de script. Doch dann war er plötzlich wie elektrisiert. Mas, de repente, ele estava eletrizado, espantado. Noch am selben Abend rief er zu Hause an. Na mesma noite, ele ligou para casa. Seine Mutter war am Telefon Sua mãe estava no telefone und sagt: Ich gebe dir mal den Vater. e ela disse: eu vou passar o telefone para o papai. Und der kam ganz schwer. E o papai veio com uma respiração bem pesada Und sagte: Jetzt muss ich's dir ja wohl sagen. e o pai disse: bom, então acho que eu vou ter que falar para você. Vou ter que contar Lange para você. bevor ich deine Mutter heiratete, Muito antes de eu casar com sua mãe, hatte ich schon eine uneheliche Tochter. eu já tive uma filha fora do casamento, né? Uma filha infiel. Uma filha que eu não reconheci, Aber weggegeben habe, que eu dei sie adiante, dem Gespött des Dorfes nicht auszusetzen. para que ela não fosse entregue à fofoca da cidadezinha, né? Para que ela não fosse falada. Und der Patient konnte nichts davon wissen, weil nie darüber gesprochen wurde. E o paciente não podia saber nada disso porque nunca foi falado sobre isso. Ja, und dann passierte noch so viel, der ging also sofort, ließ sich die Adresse geben und fuhr zu dem Mädchen hin. Então, ele pegou o endereço e imediatamente foi aonde morava essa menina. Und dann war wieder was Interessantes. E aí, de repente, aconteceu outra coisa interessante. Sie begrüßte ihn mit den Ela- Worten: Ela o recebeu com as palavras: Ich habe schon lange auf dich gewartet. eu aguardava há muito tempo por você. Nur er wusste nichts. Mas ele não sabia de nada. Das schreit also förmlich nach Familienaufstellen. Isso grita por constelação familiar. Nur damals gab es die noch nicht. Mas naquela época isso não existia. Ich arbeite damals in der Transaktionsanalyse Naquela época eu trabalhava com análise transacional. zusammen mit einem gewissen Bert Hellinger. Eu trabalhava junto com um certo Bert Hellinger. Und ich fragte den, E eu was perguntei er a davon ele hält. o que ele achava dessa história. Und er setzte sein freundliches Lächeln auf, E ele colocou o seu sorriso, das ich so liebe, que eu amo tanto, seit 40 Jahren, há 40 anos, und sagte: e disse: Ja,
Sim. Ich habe da was entdeckt. Eu fiz uma descoberta aí Und das werde ich jetzt verfolgen e eu vou und seguir ich isso. werde es Familienaufstellen E eu nennen. vou chamá-lo de colocação familiar Family constellation. ou constelação familiar. Und wenn du willst, guckst du es dir an. And if you feel like E se você quiser, você dá uma olhada. Und so fuhr ich in den 80er Jahren E aí nos anos 80, regelmäßig zu seinen Seminaren. aí nos anos 80 eu ia nos seminários dele, in the 80s, Die dort in Einring, das ist 3 Stationen nördlich von hier, stattfanden. que aconteciam numa cidadezinha que chama Airink, que fica aqui perto, In der Hoffnung, nun da was zu finden. na esperança de encontrar alguma coisa lá, Was denn da fehlen könnte. o que poderia faltar. Será que eu encontraria o que faltava lá? Aber ich verstand wieder nicht viel. Mas eu não entendi muito bem. Aber was mich faszinierte, Mas o que me fascinou, seine Regeln, die er entwickelt hat. as leis que ele desenvolveu, as ordens do amor. Die Protagonisten bleiben immer stehen. Os protagonistas permanecem Sie parados. nehmen keinen Kontakt zu den anderen auf Eles não têm contato com os outros. und sie ändern auch niemanden, Eles também não mudam outra sondern pessoa. nur sich. Eles apenas se mudam. Und gesprochen wird so wenig als möglich. E era falado menos possível. it is spoken as little as possible. Das fand ich toll. This was something fascinating. Und deswegen And therefore, E por isso, fand ich es für mich so erleichternd, I thought it was Isso- so relieving isso me aliviou. als du, liebe Sophie, Quando você, Sophie, Sophie, querida neulich Sofia, hier einige Positionen aufgezeigt hast, quando você mostrou algumas posições aqui some positions die wenig hilfreich sind fürs Aufstellen. which que are são not very helpful. pouco úteis para as constelações Du familiares. gingst sogar so weit, dass du sagst, die müssen ausgetauscht werden. You even went Você so foi far tão to longe say, que até okay, disse que esses representantes teriam que ser Danke trocados. dafür. thank you. Muito obrigado por isso, Denn das ist uralte Hellinger Schule, porque isso é a escola Hellinger antiga, immer noch liebe. Which I still que eu ainda amo. Und auch, wie ihr beide des Öfteren hier macht, and how E you make como vocês várias vezes fazem assim, né, esse sinal de silêncio. times nicht reden. Não falem, não fale. Und dann kam Berts einer seiner berühmten Sätze, E aí veio uma das frases mais conhecidas de Bert Hellinger: du musst warten. you have você precisa esperar. Ja, yes. Sim, ich bin sehr langsam, eu mesmo sou bem so lento, musste ich sehr lange warten. So I had então to wait for eu esperei bastante tempo, Etwa 10 Jahre. about 10 mais ou menos 10 anos. Aber ich lernte sehr viel. Mas eu aprendi muita coisa. Und dann ging alles ganz schnell. E aí tudo foi muito rápido. Meine Frau starb my wife Minha esposa morreu auf ihrer Rückfahrt von einem Kurs when coming quando eu back voltava de dos cursos. und ich erhielt sie 3 Tage später and I received her 3 Eu days a recebi 3 dias depois, tiefgekühlt im Sarg. when she quando was estava gelada dentro do caixão.
Als ich mich über diesen steinharten und eiskalten Körper beugte, quando eu olhei para esse corpo gelado e schlug duro, mir ein heißer Punkt entgegen, ponto quente bateu em mim, der von der Brust herkam. que veio do peito dela, que vinha da área do peito dela. Und ich war noch verwirrter. E eu fiquei ainda mais confuso com isso. Für mich heißt das, die ist nicht tot. Para mim, isso significava que ela não estava Denn wie morta. kann wirklich ein heißer Punkt Que ponto quente, como é possível que ponto quente von einem eiskalten Körper ausgeht? como que ponto quente pode emanar de corpo gelado? Das konnte mir bis heute noch keiner erklären. Ninguém conseguiu explicar isso para mim, Physikalisch natürlich. de forma física, claro. Wie sollte ich so eine Frau beerdigen? Como que eu ia enterrar uma mulher assim? Und Sie wissen ja aus den Stufen der Trauerarbeit, Vocês sabem que pela escala do luto, Verleugnung. o primeiro é negação. Então, era a coisa certa para mim, porque ela não estava morta. Und ich erhielt eine Verlängerung der Aufbahrung Eu im recebi Totenhaus. uma permissão para manter o corpo por mais tempo. E tentava me explicar Und versuchte o que mir que zu erklären, aconteceu. was denn los ist. A única coisa que eu Das descobri Einzige, foi was ich fand, war era mesmerismo, Mesmerismus. de Das Mesmer. heißt, oh, Hans Mesmer ein Hans Mesmer hat in der Naturphilosophie em um 1800, 1800 Hans Mesmer era cientista natural, era naturopata, desenvolveu método que ele eine chamava Methode entwickelt, die nannte ver Sehen mit com- der Herzgrube. com a cavidade do coração, com a caverna do coração, In diese na qual o wurde dann magnetismo Magnetismus über entrava no coração Handstrahlen reingebracht. através da emanação das mãos, o que muitas vezes levava à was saúde, sehr oft zur Gesundung führte. e esse homem teve muito Der sucesso. Mann hatte viel Erfolg damit. Antigamente, Früher als Naturwissenschaftler eu hätte teria ich das natürlich ridicularizado belächelt. isso, mas hoje, Aber jetzt, Trost eu fand achei ich consolo in spirituellen Überlieferungen, no ensino espiritual, que, por exemplo, dizem die zum Beispiel sagen, que o espírito der Geist não está ist weder im nem no Himmel paraíso, nem na terra, noch in der Erde, mas sim dentro do sondern coração. im Herzen. O coração sempre Das foi Herz o war ponto, schon immer der Punkt, o ponto no qual in dem Himmel und Erde céu e terra sich se unem, vereinen, no qual o céu in dem se der aterra Himmel geerdet ist e a terra
se und die eleva. Erde erhoben. and earth is elevated. O céu sozinho Der Himmel ou a allein terra und die sozinha Erde allein Heaven alone and earth não conseguem pegar o können den Espírito. Geist nicht fassen. cannot grasp the Spirit. Apenas a unidade Nur die deles Einheit no dieser coração beiden im Herzen Only the unity of these two leva para aquela porta führt zu der Tür, lead to that gateway über die através da porta Schmerzen und na Tod qual hinaus gelangt. through which dor pain e morte and podem death atravessar. escape. Ich sage es nochmal, durch die man über Schmerz und Tod hinaus Essa porta pode ir além da dor e da morte. Pain and death. Dentro de nós, in uns ist duas zweierlei formas de Natur. natureza vivem, Within us there are two mas uma lei vive, Doch ein Gesetz, existe para das gilt ambos. für beide. but there's one law applying to both. Es führt leva durch à Tod morte und e Leiden dor. nur. It only leads through pain O caminho and death, Der Weg zur da wahren verdadeira Freude. felicidade. way to true E aquilo que eu Und was ich schon seit suspeitava Jahren ahnte, no passar dos anos, already suspected for many years. an dieser nessa letzten Botschaft meiner minha Frau wurde es última mir homenagem à Gewissheit. minha esposa, Through this last eu message tive from certeza. my wife, Mulheres têm o coração Haben maior. das größere Herz. women have the greater heart. Rein Da medizinisch medicina pura ainda ist há noch algo. etwas. From a pure medical O coração é o único Das órgão Herz ist das einzige Organ, the heart is the que only não organ desenvolve câncer, das keinen Krebs ausbildet. which does not form Mas- any cancer. isso seguiu adiante. Aber es ging ja noch weiter. But it went even further than that. Enquanto eu, Als ich während einer Totenwache bei ihr eu cuidava da morte, né? Eu estava ao lado do caixão de minha esposa. da Eu estava ordentlich chorando Rotz und Wasser e heulte sofrendo. I was weeping, Meu corpo inteiro doía und mein por ganzer esse luto. Körper schmerzte von diesem Trauerschmerz, and Eu ouvi hörte ich repentinamente plötzlich und e ao mesmo tempo gleichzeitig I das Scherzo der Partitik hoch über mir, I'm sorry. leichte, eu ouvi tänzerische, heitere uma Musik. música muito suave. Scherzo, a very E lá em cima music, ficou Es claro. wurde hell da oben. and up there, E enquanto eu estava aqui embaixo no escuro Während ich hier im Dunkeln saß. e não tinha nenhuma lâmpada acesa lá em cima, nem ligou nenhuma lâmpada também. and there was no E nesse momento eu pensei, on or anything. agora Und eu in fiquei dem Moment maluco, dachte ich, And in that moment, I thought, jetzt werde ich verrückt. now I'm going mad. porque disso Denn von tudo alledem eu não verstand sabia ich nada. damals, und wusste ich ja damals Todas essas noch gar informações eu não nichts. tinha naquela época. Then I didn't Eu understand apenas or tinha knew vivenciado anything. Ich erlebte nur, I only que minha conexão com a psicologia dass meine intelectual, Verbindung zur intellektuellen tudo que eu Psychologie, aprendi, my connection to intellectual psychology, foi zu allem, quebrado. was ich gelernt habe, to everything that I had learned, war abgebrochen. Nada ajudava. separated. Als sich dann auch noch sogenannte Quando gute bons Freunde amigos vieram para dizer adeus, When then the so-called good friends came to say goodbye, ficaram apenas alguns blieben nur reais einige ganz amigos, wenige amigos de verdade. wirkliche Freunde. only E com esses true friends remained. fiquei na troca Und mit denen blieb ich dann im Austausch With sobre nossas percepções, correspondence insights, über percepções unsere Gewahrnisse, about our insights, para
descobrir mais coisas sobre a descoberta interior, em vez do conhecimento seguro. instead of safe knowledge. Então, acontecimentos fora da psicologia intelectual ou racional. Outside intellectual psychology. Entre esses amigos, entre esse círculo de amigos estava Bert, que me convidou para ir para a casa dele, o que foi corajoso, porque eu realmente estava fora de mim. Com ele, eu pude ser o que eu realmente era. E nós ficamos horas ouvindo música, principalmente Wagner, e conversávamos. Und ich brauchte nicht mehr zu fragen, wie passt das jetzt, diese Freude zu der Trauer. E eu não precisava perguntar, será que combina essa alegria com esse luto? Es ging beides zusammen. Ambos aconteciam ao mesmo tempo, Diesen simultaneamente. Freundschaftsdienst, lieber Bert, vergesse ich dir nie. Essa sua amizade, Bert, eu não vou esquecer nunca. Nun, durch mein plötzliches Katapultiertwerden in diesen transpersonalen Raum, Então, ser de repente catapultado para esse campo war ich in transpessoal, einer sogenannten spirituellen Krise. eu estava numa crise espiritual, por assim dizer. Das englische Wort Spiritual Emergency verdeutlicht, dass A palavra em inglês, a necessidade espiritual, descreve isso. denn emergere heißt auftauchen, emporkommen. Porque emerger significa emergir, né? Da Emerge, vem drängt de emergir. etwas aus dem Unterbewussten auf, Algo vem lá do inconsciente, emerge do inconsciente und will Platz greifen e quer ter lugar, ganha zur lugar. Erweiterung der Gesamtlebensperspektive. Broaden the whole life perspective. Ele quer espaço na Unbewussten perspectiva gibt de es vida. nicht nur all die schrecklichen Dämonen, Inside of our Dentro de nós, no inconsciente, the terrible demons, não há apenas demônios sondern auch sehr terríveis, viel Hilfreiches, mas também muitos que ajudam, was ja der C.G. Jung herausfand. Der Carl Gustav Jung, que uma coisa que Carl Gustav Jung, o psicanalista, der ja descobriu auch também. fand, dass jede Krise Ele também descobriu que cada crise, nach 40. Lebensjahr depois dos 40 anos de vida, the age of 40, ist eine spirituelle Krise. é uma crise espiritual, né? Então ele descrevia que depois dos 40 as crises são espirituais, depois dos 40 anos. Transpersonale Psychotherapie, Psychologie oder lieber gesagt Spiritualität Transpessoal, psicologia, transpessoal, psicoterapia, ou melhor ist dizendo, die espiritualidade, andere Erfahrung é uma outra experiência und andere Wahrnehmung e outras percepções der Wirklichkeit.
da verdade. Wir sehen unsere Umgebung wie normal, Nós vemos o nosso entorno como normal, aber alles ist sozusagen sakralisiert. mas tudo está sacralizado. Sacralized. Wir sehen die Welt nicht mehr als eine materielle, Nós vemos a vida não como algo material, sondern als etwas, mas como algo was durch kosmische Energie erzeugt ist. mas algo que é criado por energia Wir cósmica. erleben diese kosmische Energie Nós chamamos essa energia cósmica, in Arbeit. nós transformamos essa energia cósmica em Unsere trabalho. Umgebung ist sozusagen vergöttlicht. E nosso entorno se torna divino. Nichts ist grundsätzlich verändert, Nada mudou aber basicamente. wir spüren diese kosmische Dimension Mas- uns. Mas nós sentimos essa dimensão cósmica ao nosso entorno, Danke. à nossa volta. Wie jeder Mann, Every Como cada sorry, homem, wie jener, just like that man, that man, assim como der esse homem missmutig Holz hackt und Wasser trägt, who is carrying water and esse homem cutting que está woods, with carregando água, cortando madeira, und dem das aber irgendwann zu töricht erscheint. but yet he mas finds it at some point que acha isso, depois de um certo tempo, isso Er meio geht zu einem estúpido. Meister, he goes Ele vai para um mestre, übt sich in Zucht und Gehorsam, he practices ele pratica discipline a disciplina, es ist gereicht. Er meditierte e meditates und medita, studierte die heiligen Bücher estuda os livros sagrados und as machte escrituras merkwürdige sagradas Erfahrungen. e faz descobertas diferentes, Heute estranhas. Hackt Hoje, er wieder Holz ele tem novamente madeira, ele continua cortando holt madeira, wieder Wasser, still carrying water. ainda carrega água, aber mas er macht es mit Freude. ele faz isso com alegria. Eine tiefe transpersonale Erfahrung zu haben, Ter uma experiência transpessoal ist die stärkste Kraft in der menschlichen Psyche. é a força mais poderosa na psique humana. Stärker noch als Sexualität. Mais forte ainda do que a sexualidade. Mystiker wie zum Beispiel Meister Eckhart Místico, Master Eckhart assim como o Sr. glauben nicht Eckhart, den spekulativen Gotteskonstruktionen, don't believe que não acredita structures of God em estruturas de Deus espectrais and calculations of faith e der cálculos klassischen de crença scholastischen Theologie, of the classic Da- scholastic theology, da clássica e sondern nur colástica der filosofia, Erfahrung. but only mas apenas experience na experiência, na Der vivência. Erfahrung des grundlosen Grundes, the experience A experiência of the motive without motive do motivo aus sem der motivo, Tiefe der Seele heraus. from the do, depths. lá do fundo da alma para fora. Bei Plato reicht die menschliche Psyche tiefer Em Platão, The human psyche reaches farther a psique humana ela als vai das além than Bewusstsein the que consciousness a consciência und trifft mit der Tiefe des Kosmos zusammen. e se encontra com a profundidade do cosmos. Also schon alles 2500 Jahre alt. So this is Então, all uma coisa 2,500 years 2.500 anos Diese atrás. Weltseele von göttlicher Art. this Essa, soul of the world, essa alma divine heritage,
essa alma do mundo de ver Sie ist keine Mutter- oder ancestrais divinos. Vatergottheit, It is not a Não é, divinity which is father-like or mother-like. não é uma mãe ou die um pai polarisierend straft oder belohnt. que dá prêmios ou pune Awards in any way. de qualquer forma. Sondern die Mas freie Wirklichkeit But the free reality A von livre allem, realidade de tudo was es gibt. that exists. que é. Solange wir den Dualitäten von hell und dunkel, gut Enquanto, und böse, enquanto tivermos a richtig und dualidade, falsch, enquanto tivermos verhaftet bleiben, enquanto ficamos presos na dualidade de escuro e claro, bom e mal, sind wir ausgeschlossen estamos excluídos von dieser nicht dualen Einheit From this dessa, non-dual dessa não der dual gesamten unidade Schöpfung of the whole creation, de toda a criação, des Universums. do universo. Wieder bei C.G. Jung, diesem großen Psychiater, Novamente falando de Carl Gustav Jung, this great psychiatrist, bedeutet das Erlebnis des paradoxen Selbst o paradoxo da experiência em si eine Niederlage des Ich. is actually é a defeat of the I, é isso que define o eu. Und die ungemeine Schwierigkeit dieser Erfahrung besteht darin, and the incredible difficulty E a incrível dificuldade dessa experiência consiste em dass das Selbst nur begrifflich von dem zu unterscheiden ist, that que the self can o only self distinguish só pode ser distinguido em seu was conceito man seither Gott nennt. daquilo que nós chamamos de Deus, or termed God. aquilo que chamamos ou damos o termo Die de Deus. Theorie stört die praktische Erfahrung. A teoria atrapalha a prática Neben da dem experiência Erfahrenen entre What is experienced aquilo que é experienciado das Erdachte blass. what is thought of seems completely blank. parece que existe algo Was totalmente die Seele naturwissenschaftlich ist, weiß bis vazio. heute niemand. What the soul is O from que a a natural alma scientific é, point of view, nobody knows until ninguém sabe até hoje, Doch die meisten von uns most of us mas a maioria de kennen nós ein Erleben in ihr. know sabem dela através de experiências próprias. Wenn wir unvoreingenommen schauen, if we Se nós olhamos without any prejudice, sem nenhuma precedência if we hear, e so ouvimos, scheint es, then it seems parece dass wir eine persönliche, dass wir, oh, excuse me, Entschuldigung, so scheint es, ja, dass wir eine persönliche Seele haben, parece que temos uma alma pessoal personal soul die von unserem Ego bestimmt wird. que é determinada pelo nosso ego, Aber mas es ist die große Seele, é a grande alma die unser Ego einschließt. que inclui o nosso ego. In ihr kann jeder Mann und jede Frau within that soul, Dentro dessa alma, cada homem e cada mulher, unabhängig von Religionszugehörigkeit independently independentemente of religion de qualquer religião oder zu glauben, ou crença, any kind of faith, qualquer tipo eine de crença, religiöse, spirituelle Erfahrung
pode fazer uma vivência espiritual. Isso traz a consciência que meu estar depende de forças que eu não entendo. Elas permanecem em segredo. Então eu assumo uma postura de humildade e reverência. E assim eu me torno saudável além do aprendido. Isso nós não podemos querer ou fazer, isso acontece com alguém. Na maioria das vezes, com pessoas que não estão preparadas para isso. E o que nós sentimos agora, nesse momento, por exemplo, é um silêncio que alimenta e que cura. E eu acho fascinante, numa sala assim grande, tantas pessoas, de tantas nações, criar esse estado de silêncio, essa paz. Se nós pudéssemos transportar um pouco dessa paz para a vida agitada lá fora, para finalizar, eu gostaria de recomendar algo. O que eu descrevi não é nada especial. Cada um ou cada uma vai vivenciar isso aqui. Se é que vocês já não vivenciaram isso. Eu não desejo que vocês paguem esse preço alto que eu paguei, mas preço sempre vai ter. Heute stehen Ihnen natürlich sehr viel der beschriebenen Dinge zur Verfügung. Hoje, você tem acesso a muitas coisas que eu descrevi para vocês hoje aqui. E assim vocês não vão entrar nisso de uma forma tão inconsciente ou despreparada quanto eu. E a recomendação é: nehmen Sie niemals Drogen. Nunca usem drogas. Ele está falando de psicotrópicos, provavelmente. beschäftigt habe. Eu não me lembro direito o termo
something that I have de worked algo with over decades. que eu trabalhei durante Ich meine décadas. Psychopharmaka. I'm talking about Eu estou falando de psicofármacos, Ja? Okay. ok? Viele meiner Kollegen, die es mit Muitos- mir damals gut gemeint haben, Muitos de meus colegas que, na melhor das intenções, Back then with me, naquela época, haben mir diese Dinge angeboten. me deram essas coisas. kinds of drugs. Ja, sogar mich bedrängt, was zu nehmen. They even wanted to force me. Até me forçaram a tomar algumas. Offensichtlich konnten sie mit meiner Verrücktheit nicht umgehen. Aparentemente, eles não sabiam o que fazer com a minha loucura na época. Und so ist es oft, dass Psychopharmaka gegeben werden von jemandem, And thus, E geralmente acontece assim, que um psicofármaco é dado a alguém by someone der nicht mit den Eigenarten des anderen umgehen kann. que não sabe lidar com a singularidade do outro. Würden Sie diese Psychopharmaka nehmen, Se você tomar esse psicofármaco, esse Sie psicotrópico, würden sich Ihr größtes Erlebnis bis dahin bringen. Ihr größtes você seria dopado de uma das suas maiores experiências. von meinen Nachbarn damals und so, die Ähnliches erlebt haben, die haben das Zeug geschluckt. Os meus vizinhos naquela época tomaram muito desses psicotrópicos. Und die sagten hinterher, E eles diziam depois: ich habe gar nichts gemerkt. eu não percebi nada. Und sie wissen nicht, E eles não sabem um welche große Erfahrung sie sich gebracht haben. what a great experience. que grande experiência eles perderam. Natürlich richtige Drogen, harte Drogen, Claro, drogas da certas. rate ich natürlich immer dringend von ab. Of course, I recommend to Eu never, recomendo ever take any algumas drogas, real hard drugs. Weil ich sehe so viele junge Menschen hier, porque eu vejo tantos jovens aqui. wenn man in so eine Krise kommt E quando a gente entra numa crise assim, If you get into such a crisis, und sie nehmen harte Drogen oder auch die modernen Designerdrogen, e se vocês tomam drogas pesadas ou drogas designadas, ist es für uns Mediziner oft schwer, para nós médicos, muitas vezes é difícil sie wieder in die Realität zurückzuholen. trazer eles de volta para a realidade. Und das wird im Öffentlichen gerne verschwiegen. and this is Isso muitas vezes é jogado, hidden escondido na realidade. Não se fala disso. Okay. Als Zusammenfassung to summarize. Para sintetizar, bringe ich auch ein Gedicht eu trago uma poesia von jemandem, den ich nicht kenne. de alguém que eu não conheço. Und manchmal erfüllt sich das Maß. And E sometimes algumas vezes measure is fulfilled. a métrica é cumprida. Streift ein Flügelschlag den Raum, And the room Bater de asas of a wing touches the room. corta a sala, Schmetterling, atravessa a asa. Taube oder Engel, Be it a butterfly Uma borboleta or an angel. ou um anjo, und plötzlich lächeln alle. e de repente todos sorriem. Und die Zeit nistet in meinem Atem. E o tempo Rests in my breath. descansa no meu sorriso. Und plötzlich weiß ich, E de repente eu sei dass dieses Maß mit Liebe zu tun hat. que esta métrica tem a ver com amor. Frag mich nur nicht wie. Apenas não me pergunte por quê. Como. Ich danke Ihnen für Ihre Stille. I
Eu agradeço pelo seu silêncio. Und danke an die Übersetzer. E obrigado aos tradutores. Danke. Obrigado. Wow, thank you. Muito obrigado. Ja.